Brasil diz que Maduro foi sequestrado pelos Estados Unidos. E você vai ver também. Trump diz que a operação na Venezuela confirma que Estados Unidos tem o exército mais temível do mundo. Os Estados Unidos demonstraram mais uma vez que tem o exército mais poderoso, mais letal, mais sofisticado e temível. Bolsonaro passa mal durante a madrugada, cai e bate a cabeça. Resgates e afogamentos aumentam 40% em praias do Rio de Janeiro. E ainda, polícia investiga mais de R$1 milhão em depósitos suspeitos na conta de presidente do São Paulo. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. E olha, durante uma reunião do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos, o representante brasileiro fez questão de tratar a prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro como um sequestro. A liderança brasileira voltou a condenar a invasão americana à Venezuela, que resultou na captura de Nicolás Maduro. Dessa vez, com o embaixador Benoni Belli, representante do Brasil na sessão da Organização dos Estados Americanos, o líder brasileiro reforçou as críticas feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de que a ação militar afronta a soberania da Venezuela e chamou a operação de sequestro. Os bombardeios no território da Venezuela e o sequestro do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e ameaçam a comunidade internacional com um precedente extremamente perigoso. Agressões militares conduzem a um mundo em que a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. Não podemos aceitar o argumento de que os fins justificam os meios. Horas após os ataques, no sábado, Lula conduziu reuniões com ministros para discutir a crise venezuelana e conversou por telefone com a presidente interina do país, Delcy Rodrigues, reconhecida pelo Brasil como a chefe de Estado na ausência de Maduro. E durante um discurso a parlamentares republicanos, Donald Trump afirmou nesta terça-feira que os Estados Unidos provaram ter as forças armadas mais temíveis do mundo após as ações na Venezuela. Em celebração à captura do ditador venezuelano, Nicolás Maduro, Donald Trump discursou hoje em uma reunião com os parlamentares republicanos e, durante sua fala, fez questão de declarar sobre o poder das Forças Armadas americanas. Os Estados Unidos demonstraram mais uma vez que tem o exército mais poderoso, mais letal, mais sofisticado e temível. Somos um exército temível no planeta Terra e isso não há comparação. Eu já venho dizendo há muito tempo, ninguém pode contra nós. Não queremos ter uma discussão, mas veja todos os outros. Ninguém poderia ter feito isso. Ninguém tem nossas armas. Ninguém tem a qualidade de nosso armamento. Chamando Maduro de um homem violento, Trump disse que o ditador até tentava imitar suas danças, mas as cenas carismáticas não encobriam a realidade dele, e no fim, foi Trump quem imitou Maduro. O presidente americano ainda reclamou de ter recebido poucos agradecimentos dos rivais partidários pela captura de Maduro, e não gostou nada de ter ouvido até reclamações por parte deles. E o ano do presidente Lula começa com um desafio dentro do governo. A saída de 2 dos ministros de pastas importantes, da Justiça e da Fazenda. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, conversou com Lula no fim do ano passado e sinalizou que deseja deixar o ministério ainda em janeiro, de preferência até o fim desta semana. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pretende sair até fevereiro. Entre técnicos da pasta, há os que defendam a permanência do ministro até a aprovação da PEC da Segurança Pública.
A proposta ainda precisa passar pelo plenário da Câmara e pelo Senado. Já Fernando Haddad também conversou com o presidente Lula sobre seu desejo de deixar o governo neste início de ano, mas sinalizou que poderia ficar até o final de fevereiro. O interesse do ministro seria atuar na coordenação da campanha de reeleição de Lula à presidência. Os planos do PT e de Lula para ele eram outros: uma candidatura ao governo de São Paulo ou ao Senado. Na Fazenda, a tendência é de o secretário executivo, Dario Durigan, fique no comando da pasta. E antes mesmo da saída de Haddad, o quadro de secretários do Ministério da Fazenda já começou a mudar. Marcos Barbosa Pinto, que estava à frente da Secretaria de Reformas Econômicas, deixou o ministério antes do recesso. A saída dele já havia sido anunciada em novembro. No caso da Justiça, as negociações são mais complicadas. Dentro do Partido dos Trabalhadores, há uma defesa para que Lula aproveite a saída de Lewandowski para atender um pedido da legenda e dividir o ministério em dois, o da Justiça e o da Segurança Pública, para dar uma resposta ao eleitorado que considera uma das principais preocupações do governo. Os secretários relataram desânimo pela falta de diálogo qualificado da pasta da Segurança no Congresso Nacional e pelos projetos da pasta desvirtuados no Legislativo, pela PEC da Segurança Pública e projeto antifacção. E o ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal novamente na madrugada desta terça-feira, segundo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. De acordo com o relato, o político de 70 anos caiu e bateu a cabeça em um móvel na cela em que cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Cláudio Birolini, médico de Bolsonaro, afirmou que o ex-presidente teve um traumatismo crânioencefálico leve. O quadro, em geral, tem recuperação do estado mental normal em até 24 horas, mas exige atenção. O episódio ocorreu 6 dias após Bolsonaro receber alta e retornar à Superintendência da Polícia no último dia 1º, após passar 9 dias internado para fazer uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral e um quadro de soluços. Bolsonaro não pediu ajuda aos agentes da Polícia Federal após a queda. No dia seguinte, um policial observou o corte no rosto e chamou ajuda. Após a avaliação, o médico responsável recomendou que ele permaneça sob observação. O procedimento foi realizado no dia de Natal e não teve intercorrências. Em 1º de janeiro, Bolsonaro teve alta e retornou à sede da Polícia Federal, onde cumpre a pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tramar um golpe de Estado no país. E veja a seguir, resgates e afogamentos aumentam 40% em praias do Rio de Janeiro. E ainda, polícia investiga depósitos suspeitos na conta do presidente do São Paulo. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E olha, o número de resgates e afogamentos aumentou no Rio de Janeiro por causa do mar agitado. Vamos ver com o Joenison Santos. O Corpo de Bombeiros realizou mais de 2.200 resgates no mar em apenas 4 dias no Rio de Janeiro. Dessa vez, o esforço foi para socorrer uma adolescente de 19 anos que se afogou na praia da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Bandeiras vermelhas que indicam perigo estão fincadas na areia ao longo de todas as praias do estado. No último sábado, a Marinha chegou a emitir mais um alerta de ressaca no litoral brasileiro. Desde a virada do ano, o mar está agitado, com
ondas grandes e correntes fortes, e a imprudência acaba transformando momentos de lazer em desespero. O número de salvamentos no rio já é 40% maior do que no mesmo período do verão passado. Olha, agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Caio, vamos começar falando do mercado da bola, porque hoje nós tivemos muitas movimentações e, aliás, notícias interessantes, não é mesmo? Isso, Kleber, boa noite a você, a todos que nos acompanham. Bom, Flamengo e Cruzeiro continuam investindo pesado em reforços para esse ano. O rubro-negro segue aí sua busca por um centroavante, enquanto a Raposa ainda tenta a contratação do meio-campista Gerson, que atualmente está no Zenit. Após negativas do Cruzeiro por Caio Jorge, o Flamengo ampliou as buscas pela contratação de um atacante. O atual plano B do clube é Marcos Leonardo, do Al Hilal. Ainda não há proposta formalizada, apenas um interesse. O Flamengo estuda as possibilidades de negócio e entende que os valores estariam na mesma faixa do valor oferecido ao Cruzeiro, pelo artilheiro do Brasileirão de 2025. O clube mineiro recusou uma oferta do Flamengo por Caio Jorge no valor de 24 milhões de euros, cerca de 155 milhões de reais. Mais o atacante Everton Cebolinha, avaliado em 8 milhões de euros, que é cerca de 52 milhões de reais. O Flamengo também ofereceu 10% do valor de uma futura venda. O clube celeste não quer ceder o jogador por um valor menor do que 50 milhões de euros, cerca de 324 milhões de reais, quantia que o Flamengo não vai oferecer. Marcos Leonardo é diferente e tem um estilo de jogo mais próximo de Pedro, sem o perfil de pressionar sem a bola e jogando prioritariamente dentro da área. O alto salário do jogador é uma preocupação da diretoria e também pesará na negociação. O rubro-negro corre com novas contratações, já que tem jogos importantes já no início da temporada. Enquanto isso, o Cruzeiro tenta a contratação de um ex-Flamengo. O clube celeste continua insistindo na contratação de Gerson e subiu o valor da proposta ao Zenit. O clube mineiro oferece 27 milhões de euros, cerca de 171 milhões de reais fixos, para fechar o negócio o quanto antes. Apesar de desejarem vender o volante por 40 milhões de euros, os russos avisaram que vão avaliar a nova oferta com calma. Ou seja, por enquanto, não foi recusada. Internamente, o Cruzeiro acredita que a vontade de Gerson de voltar ao Brasil pode pesar a favor no acordo e confia, sobretudo, que a nova oferta envolve um valor justo por um jogador que hoje, com 28 anos, custou 25 milhões de euros há cerca de 6 meses. De férias no Brasil, Gerson está bastante animado com a possibilidade de reforçar o Cruzeiro. Já conversou mais de uma vez com Tite e está por dentro de todo o projeto do clube para as próximas temporadas. E Caio, ainda falando de mercado, um dos assuntos mais comentados hoje é em relação ao futuro do atacante Hulk, né? Afinal, o camisa 7 do Atlético tem contrato até o fim desse ano, mas o Fluminense está querendo tirar o craque do Galo, não é mesmo? Pois é. Bom, a informação que está rodando é que Hulk não gostou do projeto que o Atlético tem para ele nesse ano e o Paulo Brax, o diretor de futebol do Galo, explicou melhor como anda essa situação. Vamos ver. Hulk é um ídolo. Hulk talvez seja, para mim, é o maior ídolo da história do Atlético. Vocês têm acompanhado as reuniões que têm acontecido, que envolvem ele, o staff, o Atlético. Ninguém da diretoria do Atlético, nenhuma pessoa da diretoria do Atlético quer que o Hulk saia. Ninguém está aposentando o Hulk, porque eu li isso hoje. Ao contrário, a gente ofereceu a ele uma extensão contratual até final de 2027, ou seja, mais 2 anos de contrato. O Hulk vai parar quando ele decidir parar, não quando o Atlético decidir que ele pare ou qualquer outro clube. Eu não vou entrar em detalhes com vocês sobre o que está sendo conversado, sobre o projeto apresentado, sobre os detalhes que foram conversados nas reuniões, que se diz respeito às partes que estão ali sentadas. Não vou entrar nisso com vocês. O que eu confirmo para vocês, que o principal é ninguém da diretoria do clube
deseja que ele saia. O Hulk é um ídolo, o maior ídolo da história para mim, e ele tem tudo para de ídolo se tornar uma lenda, representando o Atlético para sempre. Caio, quem não começou nada bem o ano de 2026 foi o São Paulo, que está sendo investigado por irregularidades financeiras. Conta melhor essa história pra gente, Caio. Kleber, quantias milionárias aí duvidosas estão colocando o presidente do clube, o Júlio Casares, no centro de toda essa investigação. Mas quem vai trazer mais detalhes para nós é o Bruno Buenos Aires. A Polícia Civil continua apurando 2 possíveis irregularidades financeiras no São Paulo. Em uma delas, são investigados depósitos de R$1,5 milhão recebidos nas contas do presidente Júlio Casares. Também são investigados 35 saques nas contas do clube, totalizando R$11 milhões. Segundo o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o valor entrou nas contas do presidente do Tricolor entre janeiro de 2023 e maio de 2025. Em nota divulgada pelos advogados de Casares, eles dizem que a origem da quantia é lícita e totalmente legítima. Já Casares justificou esses recebimentos ao banco como referente às bonificações de campeonatos do São Paulo em 2023. A investigação também apontou que a conta do presidente são paulino era usada para custear despesas de sua ex-mulher, Mara Casares. Ela era diretora feminina, cultural e de eventos do clube. E também conselheira, mas se afastou dos cargos após ser revelado um esquema de exploração clandestina de um camarote no estádio do Morumbi. Junto ao caso envolvendo Casares, a Polícia Civil também analisa 35 saques em dinheiro realizados nas contas do São Paulo entre janeiro de 2021 e novembro de 2025. O relatório do COAF não mostra o destino do dinheiro retirado de contas jurídicas do clube. As 2 primeiras movimentações em 2021 foram realizadas por um funcionário do São Paulo. Depois disso, o clube contratou uma empresa de carro forte para fazer as retiradas. A investigação considera que esta pode ser uma forma de dificultar a identificação dos envolvidos. É isso, Kleber. Fico por aqui. Um abraço a você, a todos que nos acompanham. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Caio, e até mais. O Jornal das 18h30 também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.